psicóloga e psicanalista e trabalha com pessoas aí que têm problemas mentais. Também vamos falar sobre saúde mental hoje, não é verdade? O que é a saúde mental? Explica pra gente um geral aí, pra gente ter uma noção do que é o teu trabalho e do que é ter um problema, um transtorno mental. Então, a saúde mental, né, a pessoa quando apresenta um tipo de transtorno, ela mostra na sua maneira de se conduzir na vida um certo sofrimento psíquico. São pessoas que normalmente elas, em relação à sua relação com o outro, apresentam confusão mental, dificuldade de ter um contato com a realidade. São pessoas que pouco conseguem ter um equilíbrio nos seus sentimentos, ou eles passam a ter um sentimento exagerado por determinadas coisas, ou total apatia na relação dessa pessoa com o outro, né? Em alguns casos mais graves, apresenta traços de delírios, alucinações e uma grande dificuldade de poder se haver com o contexto da realidade. Certo. Como é que você define uma pessoa com saúde mental e uma pessoa com transtorno mental? Para a gente poder definir um pouquinho, de repente quem está nos assistindo em casa tem uma leve desconfiança que alguém pode vir a ter na sua família algum transtorno mental, mas não tem essa certeza. Quais são esses momentos que a pessoa começa a dar esses sinais de que pode existir alguma coisa de errado? Então, quando a pessoa às vezes apresenta um grande isolamento, ou a pessoa entra no estado de mania, né, em que você vê que a relação com as outras pessoas estão exageradas, eles acabam tendo atitudes muito extremas. Então, se nós pudermos pensar, por exemplo, na área dos adolescentes, que hoje é um dos momentos mais críticos, né, de que a sociedade acaba se deparando, onde você vai observando certas condutas muito no nível de uma posição radical, extrema. O sujeito não consegue fazer uma baliza, né, entre o que é do bom senso, o que caracteriza uma responsabilidade, o que caracteriza algo que ele não prejudica a si mesmo nem ao outro. Os casos mais graves, a pessoa corre risco de vida, ela se coloca em risco e coloca em risco a vida de outros, né? Então, nesse sentido, se nós pudermos estar pensando quais são os pontos de baliza que nós teríamos que ter, seria de poder observar esses níveis de exageros e descompromisso com os seus próprios atos. Certo, Marina. Agora, como é que a família pode agir nesse momento? Descobrindo que existe algum transtorno com algum de seus familiares ou, de repente, com algum familiar aí. Qual que é a ação da família nesse momento? Que dicas você pode dar para que essa pessoa, de repente, porque o que a gente vê hoje, muito inclusive, são pessoas que têm transtornos mentais, que estão internadas em clínicas particulares, que a família simplesmente as abandonou de uma maneira geral. Né? Vai visitar uma vez por mês. E isso é muito complicado, porque essa pessoa, por mais que ela tenha esse transtorno, ela sente a falta da sua família, do convívio, né? Então, a posição da família, ela é fundamental, está implicada no processo de recuperação do paciente, né? E às vezes a família também adoece, tanto quanto o paciente, porque o próprio ambiente está, de alguma forma, contaminado, né, com a doença que se estabelece nas relações. Então, a família também precisa de ajuda. Em alguns lugares, como você cita, né, nos lugares particulares, ou mesmo nos lugares públicos, há um descaso, um abandono, a tentativa de que cuidem porque não é mais possível que eu possa dar conta. Se nós tomarmos só uma medida com a família a nível de cobrança, crítica, a tendência da família é aumentar mais ainda o distanciamento e afastar mais ainda da relação. O que nós pensamos de que a família precisa também ter um espaço de escuta. Um espaço do qual eles possam colocar as questões que são difíceis para cada um na sua subjetividade. Para que a partir daí, as direções terapêuticas possam contemplar, além do paciente, contemplar a dinâmica dos familiares, para que eles consigam também se restabelecer e tomar novamente uma condução saudável na relação com o doente mental. Certo. E o que você indica hoje, por exemplo, os tratamentos? O que existe de tratamento no mercado, na área tecnológica, que seja menos invasivo aí a quem tem o transtorno mental? Então, Carla, essa é uma pergunta fundamental que hoje todos nós que estamos atuando dentro dos sistemas, né, o que se percebe que hoje na atualidade se busca muito mais somente através da medicação. Ela é fundamental, a medicação tem a sua ajuda desde que ela é indicada por um psiquiatra,
Exato. ou por um neurologista, pessoas capacitadas para poder manejar essa medicação. E isso é possível, né, com uma ajuda técnica, mas que não se restrinja unicamente na medicação. Porque além da medicação é preciso os espaços terapêuticos, porque se trabalhar a relação, trabalhar a posição do sujeito na vida, não dá para se restringir unicamente de tomar, a pessoa está sofrendo uma depressão, então ele vai tomar um remédio para depressão e supondo que aí ele poderia curar os seus problemas, né? Então a medicação é um apoio, é um dispositivo utilizado num tratamento, mas não se deve se restringir unicamente nessa ordem, porque ao invés de propiciar uma saúde, o nível de doença e patologia se agrava se não houver um tratamento terapêutico em conjunto. Perfeito. Agora, que dica você dá para quem nos assiste? Né? Dá algumas dicas aí de como, e também informar a gente o que mais gera os transtornos hoje, os mais conhecidos, e como é que a gente pode, de repente, se organizar mentalmente para que a gente não seja atingido de uma maneira brusca aí pelos problemas do dia a dia, né? Então, olha, o que eu tenho pensado é de que hoje nós estamos vivendo um momento em que existe muito modismo, né? Então, quando as pessoas, por exemplo, de que crianças muitas vezes diagnosticadas por hiperatividade sem mesmo ter passado por uma avaliação técnica competente. Adultos com quadros de depressão ou traços depressivos e se medicando de uma maneira muito grave e agravando cada vez mais a possibilidade de uma recuperação. Então, a dica que eu posso estar contribuindo de que se possa abrir espaços para a palavra, para a comunicação, de que o doente mental ele precisa de ajuda e ele precisa falar daquilo que ele está sofrendo. Que somente a partir da palavra, daquilo que ele vai nos orientando do que ele precisa, e com uma equipe que pode cuidar da medicação, que pode abrir um espaço de tratamento, né? Essa pessoa que está nesse momento com sofrimento psíquico, ela também pode se reorganizar, se recuperar e buscar um outro meio de laço com a sociedade de uma maneira muito mais produtiva. Perfeito. Marina, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço. Quero que você passe para quem está nos assistindo seus contatos, de repente teu e-mail, teu telefone, porque as pessoas possam tirar mais dúvidas contigo e saber um pouquinho mais aí sobre a tua profissão. Então, o meu telefone do meu consultório é 3324-2432, ele fica na Alameda Cabral, 435. Né? Eu estou à disposição para poder orientar e, às vezes, fazer algum encaminhamento ou acolher para tratamento quando for necessário. Né? E eu que agradeço essa possibilidade. Muito obrigada mesmo, viu? Fica mais